Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Apenas um esclarecimento antes de iniciar o nosso estudo, é que sempre eu faço uma oração antes, tá? Porque os vídeos para subir é muito difícil, então enquanto mais curto o vídeo para mim é melhor, demora menos, tá? Nesse trimestre começamos mais uma lição, mais um estudo sobre um tema, e esse tema vai ser aqui a Bíblia, né? A Bíblia é um livro peculiar, único, né? É composto por 66 livros, demorou mais ou menos 1500 anos para serem escritos, sendo que o primeiro livro, que é o livro de Jó, foi escrito mais ou menos no ano de 1400 a.C., né? E depois vieram na sequência os outros livros, sendo o último mais ou menos no ano 100 da nossa era. Nós também temos que foi escrita por mais de 40 autores e em mais de 3 continentes, né? Nós sabemos que a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? E como a palavra de Deus, ela é única, né? Porque em tanta diversidade de autores, né? Das mais diferentes origens e formações, por exemplo, Moisés, que escreveu a primeira parte da Bíblia, né? Era uma das pessoas que teve uma educação no Egito, né? Nos melhores colégios do Egito, como filho da filha de Faraó. Depois nós temos pessoas como Amós, né? Temos pessoas como Jeremias que era filho de sacerdotes. Nós temos o cobrador de impostos Mateus, nós temos o pescador Pedro, nós temos o intelectual e muito conceituado Paulo, escrevendo também partes da Bíblia. E todas as pessoas que têm as diversas origens, todas elas, né, apesar de não se conhecerem, elas têm a mesma linguagem, não uma linguagem assim, no sentido de erudição, não, mas no tema, falando o mesmo tema, e todos os livros parecem que estão conectados uns com os outros, né? A Bíblia, na sua composição, tem livros das mais diversas orientações, né? Por exemplo, nós temos aí livros que são religiosos, no sentido de poemas, nós temos a religião orientada também na parte histórica, né? Tem livros que são históricos, tem livros que são proféticos, né? E todos esses livros abordam apenas um tema, né? Que são o amor de Jesus, né? O amor de Deus, e também esse amor revelado em Jesus, através de toda a sua história. Se a gente analisa a primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento, a gente verifica que o amor de Deus está revelado em cada página, né? Todos os rituais do Antigo Testamento apontavam para a vinda do Messias. As profecias do Antigo Testamento apontavam para a vinda do Messias. Depois, quando o Messias veio, quando Jesus veio e cumpriu toda a profecia que estava escrita sobre ele, nós vemos os acontecimentos que vêm depois, né? Até a sua segunda vinda, né? Que está registrada no livro de Apocalipse. O tema central, a gente se refere como sendo o amor que está escrito em São João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ser lida de uma forma especial. Se eu leio a Bíblia como um livro qualquer, o que vai acontecer? Eu não vou ser beneficiado espiritualmente pelas lições e por aquilo, as mensagens que a Bíblia tem. Eu simplesmente vou ler a Bíblia como um livro qualquer e não vou ter nenhum benefício espiritual. Como a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é o Espírito, a Bíblia só pode ser entendida espiritualmente. Então, por isso que sempre que nós vamos ler a Bíblia, sempre que nós vamos estudar a Bíblia, a gente deve pedir a orientação de Deus através do Espírito Santo, para que Ele nos ilumine
para que a gente possa entender a mensagem que ele tem para cada um de nós. Então essa mensagem espiritual só pode ser entendida espiritualmente. E se a gente não tem uma intenção espiritual, se a gente não pede uma ajuda espiritual, a gente não vai ter esse benefício. A Bíblia, ela fala a essência do ser humano. Um livro escrito há tanto tempo atrás, 1500 anos demorou para ser escrita, e pessoas de uma cultura totalmente diferente, de uma realidade de mundo totalmente diferente. No entanto, o ser humano, desde Adão até os nossos dias, essencialmente é o mesmo. As dores, as preocupações, as aflições do ser humano, independentemente de que era eles estejam vivendo, é a mesma. As preocupações de um homem de hoje, da era tecnológica, são as mesmas preocupações que Adão tinha no início, logo depois dele ter saído do Éden. Os medos, as preocupações, as aflições são as mesmas. Por isso que a Bíblia, como é uma questão, uma mensagem espiritual, ela tem o poder de impressionar nosso coração. Ela tem o poder de transformar a nossa vida de uma forma que nenhum outro livro, de uma forma que nenhuma outra filosofia tem para fazer. A gente vê que Josias era um bom homem, era uma pessoa que estava procurando fazer o bem. Ele assumiu o trono quando ele tinha 8 anos, né? E aproximadamente 25 anos, quando ele tinha a idade de 25, 26 anos, ele estava fazendo uma reforma do templo, né? Porque o templo estava abandonado pelos seus antecessores. Nós vemos que Manassés, o avô de Josias, foi uma pessoa que, ele perverteu totalmente a adoração a Deus, inclusive levando ídolos para o templo. E o templo de Deus estava em ruínas. Então Josias estava tentando restaurar o templo, e no meio da restauração, Ilquias, né, que era o sumo sacerdote, descobriu que o pergaminho da lei estava lá no templo. E entre tanto esquecimento de Deus, eles se esqueceram também da lei, do livro da lei, e eles deixaram perdido lá num canto do templo. E durante a reforma eles descobriram esse livro. E ali ele disse: olha, leva esse livro aqui para Josias, para o rei. E quando foi lido para Josias o livro da lei, ele rasgou suas vestes. Porque a mensagem espiritual que estava contida na Bíblia era totalmente diferente daquilo que eles estavam fazendo. E Josias era uma boa pessoa, era um bom homem, só que quando ele sentiu o impacto da verdade, ele viu quão pecaminoso ele era, quão longe ele e o povo de Israel estavam de Deus. Muitas pessoas se acham pessoas boas, que as pessoas, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, que eu não prejudico ninguém, eu estou de acordo com as coisas que são morais, né? Sou eticamente correto. Porém, quando a pessoa pensa bem de si, é porque ela não está perto da luz. Enquanto mais perto da luz nós estamos, mais nós reparamos nos nossos defeitos, nos nossos problemas. Enquanto mais perto de Deus nós chegamos, nós vemos que a nossa condição é uma condição terrível, que o nosso coração é corrupto, que nós precisamos de uma transformação. E essa transformação pode ser dada unicamente pela palavra de Deus. Na Bíblia está escrito assim, que haverá um tempo que haverá fome, não de pão, nem sede de água, mas sim sede da palavra de Deus. E quando as pessoas deixam a palavra de Deus, as pessoas estão morrendo de fome e não percebem. Então, que nós possamos realmente fazer da Bíblia o nosso alimento diário, da oração nossa comunicação com Deus,
que Deus possa ter misericórdia e piedade de nós, que nós possamos rasgar as nossas vestes e nos arrepender, assim como Josias fez, para que assim Deus possa mudar o nosso coração e mudar a nossa vida.